Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu corpo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Refiro-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, estamos ainda no tempo pascal, prestes à ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo ao céu e, consequentemente, o envio do Espírito Santo em Pentecostes. Depois da ascensão ao céu, no 50º dia, Pentecostes, o Senhor envia o Espírito Santo. Então aqui o Senhor está prestes. Quando ele se refere aqui aos discípulos, ele está prestes a ser entregue, a ser crucificado, a morrer e a ressuscitar. E em seguida enviar o Espírito Santo. Vejamos aqui que os apóstolos, de certa forma, aqui no versículo 29, os apóstolos apresentam aqui já mais uma maturidade no conhecimento de Deus, no conhecimento em Cristo. De certa forma, eles avançaram mais, estavam tendo um progresso no conhecimento da pessoa de Jesus, a ponto que os discípulos disseram aqui: Eis que agora falas claramente, e a tua linguagem não é a mais figurada e obscura. Agora sabemos que conhece todas as coisas. Então, de certa forma, estava tendo aqui um avanço no conhecimento dos discípulos, em vista de Cristo. E Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso, os próprios discípulos falam aqui: por isso cremos que saístes de Deus. Então, houve realmente um avanço, já estavam progredindo no conhecimento, mas Jesus ainda replicou-lhes: Credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Então, apesar de ter esse avanço, essa profundidade de conhecimento dos discípulos, ainda não era o suficiente. Porque aqui os discípulos não tinham ainda o Espírito Santo. Era preciso que Jesus subisse ao céu na sua ascensão e, consequentemente, enviasse o Espírito Santo. Então, apesar desse conhecimento avançado, profundo, ainda racionalmente falando, ainda não é o suficiente. Jesus diz que eles ainda não estavam preparados, apesar desse avanço. Esse conhecimento
necessitaria da revelação para que os discípulos tivessem realmente coragem nas provações. A ponto que Jesus disse que eles iam deixar, em um certo momento, iam deixar Jesus só. Iam deixar Jesus sozinho. E foi justamente o que aconteceu, né? A traição de Pedro, quando os soldados vieram, por consequência da traição de Judas, e vieram ao encontro de Jesus para o prendê-lo, os discípulos e os apóstolos se dispersaram, na verdade. Aí a prova que conhecer racionalmente falando, à luz da razão, não é o suficiente. A igreja conheceu a Deus, tem o conhecimento de Deus através da luz da razão, é claro. Nós podemos compreender, né, ver os mistérios que está no homem, no mundo, tantas coisas maravilhosas que a gente vê na natureza, que sabe que tem um Criador que está por trás da criação da natureza, né? Nós também tem um mundo misterioso, né, dentro de nós, os mistérios do ser humano, né, é mais ainda do que até mesmo do mundo que foi criado. Nós podemos conhecer a Deus pela luz da razão, mas para fazer a experiência de Jesus Cristo, do seu amor, da sua misericórdia, a ponto de darmos a nossa vida, a ponto de não cedermos na tribulação, é necessário o Espírito Santo. Então fica claro aqui no Evangelho, Jesus deixou claro aqui que a compreensão, o conhecimento apenas à luz da razão, apenas o estudo, sem o auxílio do Espírito Santo, apenas o conhecimento intelectual não é o suficiente. Temos que ter a revelação, temos que ter o Espírito Santo. Então, posteriormente, em Pentecostes, esses apóstolos, os discípulos que se dispersaram, todos iam voltar em Cristo, no Espírito Santo, para dar vida. E foi o que aconteceu. Os apóstolos, discípulos e muitos deram a vida depois de Pentecostes. Antes de Pentecostes, pela compreensão apenas da razão natural, que Jesus era o Senhor, que Jesus era Deus, apenas na compreensão intelectual, no conhecimento, eles estavam presos, com medo. Mas quando Jesus subiu ao céu, enviou o Paráclito, o Espírito Santo, eles saíram onde estavam escondidos em suas casas e foram anunciar o Evangelho e deram a vida pelo reino de Deus e dedicaram toda a sua vida no anúncio da palavra, a fim de converter e salvar a humanidade. Então, amados irmãos, o ensinamento que Jesus nos dá nesse Evangelho hoje, para que nós possamos vencer o mundo como Ele venceu. Vencer o mundo nele, que Ele venceu o mundo. Vencer as tribulações nele. Isso é possível através do Espírito Santo. Somente no Espírito Santo é que somos capazes de vencer as provações que estiver no caminho de Deus, que tem as provações no caminho de Deus. E essas provações do caminho nós iremos superar, nós iremos passar por cima, e nada irá nos atingir se estivermos na intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que foi enviado em Pentecostes. E no tempo da igreja, logo a igreja irá celebrar agora domingo a Ascensão e consequentemente Pentecostes. Com o Espírito Santo podemos superar todas as provações
a ponto de darmos a nossa vida por Jesus Cristo. Dedicarmos toda a nossa vida, passando por cima de todas as tribulações, para que, consequentemente, possamos vencer o mundo em Jesus Cristo, como Ele venceu o mundo. Ele é Deus. Nele poderemos vencer o mundo, no Espírito Santo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.